unidade 3. A gente vai iniciar falando sobre o sistema embarcados. A gente falou um pouquinho sobre o sistema embarcados. Na próxima sessão, a gente irá falar sobre o sistema operacionais de tempo real. E para fechar a unidade 3, a gente vai falar sobre o sistema operacional Linux embarcado, tá? Todas as sessões nossas, nós temos atividades que chama aí Faça Valer a Pena. E dessas atividades são pontuados os pontos para vocês, que é lançado depois no portal. Eu vou explicando. Qualquer dúvida, vocês podem ativar o som e me chamar. Eu vou estar orientando e ajudando vocês aí. Se eu estiver falando muito alto ou muito baixo, ou vocês não estiverem entendendo, também pode me notificar aí, tá? Vamos lá, então. O Thiago falou que não tá vendo o PowerPoint aí. Só o Thiago que não tá vendo? Ele mandou aqui no grupo ele que não tá vendo. Só isso. Vou ativar de novo aqui, então. Área de trabalho. Olha lá, o Amos já está praticando o Arduino dele lá, ó. Não é metido, né? Quer mostrar que está fazendo no Arduino, né? Deixa eu falar, rapaz. Isso aí, cara, parabéns. Legal. E aí, Thiago? Tá vendo? Pode seguir, não vai seguir na aula. Acho que ele saiu, não sei se ele saiu. Deve ser a internet dele lá que tá ruim. Então pode seguir. Deve ser a internet dele lá, então lembra. Deixa eu ver quem acessou. Ah, o Thiago acessou aqui. Vamos lá, então. Uma coisa aqui que eles falaram é que eles estão sem fone, né? Eles só estão acompanhando lá. Estão mandando aqui para mim no WhatsApp. É isso aí. Beleza, então. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho nessa sessão 3.1 sobre o sistema embarcados, tá? A gente vai falar das importâncias sobre microprocessadores, os produtos que são utilizados aí, e nesse caso são os smartphones, computadores, automóveis, TVs e alguns eletrodomésticos também que hoje utilizam também sistemas embarcados, tá? A gente vai fazer um estudo aí sobre os microcontroladores e aí através deles a gente vai aprender também a utilizar eles também, tá? Então, os sistemas atuais hoje eles utilizam a arquitetura de processadores, como desde o relógio, máquina de lavar roupa, computadores pessoais, supercomputadores, TVs, carro, né? Eles utilizam hoje sistemas embarcados. Então aqui a gente tem uma imagem mostrando quais são esses tipos de sistema utilizados. Então eu tenho a minha CPU. Dentro da minha CPU eu tenho meus sensores de comunicações. Além dos meus sensores, também tenho meus atuadores. Dentro dele eu tenho as minhas interfaces que é utilizada aí nos meus dispositivos, como celulares, notebook, videogame portátil, né? TVs, micro-ondas e assim por diante, que a gente tem uma interface e através dela a gente tem um sistema embarcado que a gente utiliza para poder fazer as ações e execuções do nosso que está sendo executado pelos controladores. Então, o sistema embarcado é um sistema elétrico e eletrônico. Ele é projetado para uma aplicação de um determinado domínio. Ele possui uma combinação única de hardware e software altamente especificado e que são selecionados de forma que possa atender os requisitos em uma aplicações ou questões. O sistema embarcado também contém uma unidade de processamento, que pode ser um processador, e um controlador. Ele também possui um SoC, que é um sistema on-chip, que é um sistema ou in-chip,
possui também um ASIC, que é a aplicação específica integrada em uns circuitos. Ele possui também um PLD, que é o Device Logic Programados, que é um dispositivo lógico de programação. Então, se perguntar para vocês o que possui dentro de um sistema embarcado que tem que ser obrigatório, ele tem, então, um processador, ele tem também um microcontrolador, ele tem um sistema de chip, ele também tem um circuito integrado, né, de aplicação, ele tem aí também um dispositivo lógico de programação. Ele também possui periféricos que auxiliam sua interface através de sensores, que a gente mostrou na imagem. Além dos sensores, também possui atuadores. E ele age como um mensageiro no mundo real. Sua interface, o seu sistema, ele é embarcado, que é onde interage com o usuário e com o sistema. Através desses periféricos de comunicações, o sistema pode ser feito sua interação entre eles. Os microcontroladores são dispositivos altamente integrados. Eles possuem aí um único chip, não somente como uma unidade de processamento, mas também é responsável pela execução dos comandos do programa. E também possui memória para armazenar suas instruções e dados, tanto como periféricos. Ele também utiliza aí para realizar a interface do microcontrolador, o mundo externo e outros dispositivos. Os microcontroladores são dispositivos integrados, você já repetiu aqui. Então, uma das principais desvantagens quando a gente utiliza o microcontrolador é o seu poder de processamento e armazenamento de dados, tá? Ele tem uma desvantagem quando a gente utiliza o microcontrolador, que às vezes, nas grande maioria, quando ele trabalha com uma faixa de frequência de clock, ele atinge uma escala de algumas dezenas de megahertz, sendo considerado, então, um valor bem relativo e baixo. E também possui sua memória de programa e de dados, que raramente ele ultrapassa sua escala de dezenas de megabytes. Então, essa aí é uma desvantagem quando eu utilizo um microcontrolador, tá? Que a sua frequência, ela é baixa, ela não passa de megahertz, tá? Se cair na prova falando que a frequência de um microcontrolador ele é gigahertz, desse acima, essa resposta já está errada, tá? Sua frequência sempre vai ser de megahertz para baixo, tá? Hertz e megahertz. Podemos contar também que esse problema, o produto demanda maior poder de processamento e maior capacidade de memória que recorrem à tecnologia de sistemas embarcados baseados em microcontroladores, que não dispõem também internamente de todos os periféricos presentes em um microcontrolador. Porém, podemos atingir altas taxas de processamento e se conectar em bancos de memória externos em alta capacidades. Tranquilo até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Posso prosseguir? Pode passar. Beleza. Tá? Então, um dos problemas que esses produtos possuem é que às vezes exige grande demanda de processamento, com ele a gente não pode contar, e ele também às vezes pode exigir grande capacidade de memória, também não possui, tá? Sistema embarcados, eles são baseados em microprocessadores, que não dispõe internamente de todos os seus periféricos presentes dentro de um microcontrolador. E aí ele pode atingir sua alta taxa de processamento e através disso ele pode se conectar também um banco de memória externo em sua alta capacidade. Então, o microprocessador, ele é um processador computacional que incorpora assim suas funções de uma unidade central de processamento e em um único dispositivo ou poucos dispositivos integrados, tá? Se cair aí na nossa provinha, o que significa um microprocessador? É um processador computacional que incorpora em si funções
de uma unidade central de processamento, só que em um único dispositivo, ou em poucos dispositivos integrados. Alguma dúvida está aqui? Posso prosseguir? Entenderam? Vai lá. Vamos lá, então. A família de microprocessadores mais utilizada atualmente nas indústrias é a família de microprocessador ARM, que é Advanced RISC Machine, que é a máquina de risco avançada. Ela pode ser considerada um marco na indústria de semicondutores, pois nunca uma arquitetura foi tão rapidamente difundida e massivamente fabricada como está, devido às suas características atraentes, que inclui também um projeto simples, sua alta velocidade, grande diversidade de modelos e fabricantes e a quantidade de software disponível que pode ser utilizados por microprocessadores da ARM, tá? Os microprocessadores da ARM, elas possuem aí o CPU de 32 ou 64 bits e utilizam aí a filosofia RISC, né, que é computadores com conjuntos reduzidos de instruções. E tem um aspecto interessante que atualmente a ARM criou também o Limites, que é um consórcio entre a empresa da Arconis Computer Group, junto com a APE e também a VRSM Tecnologias. Ela não fabrica mais chips, ela possui uma licença de uso de CPUs, que é chamada de propriedade intelectual, e alguns fabricantes de microcontroladores e microprocessadores, como a STM Microelectronics, a Atmel, a Freescale, a Texas e a Samsung Intel, e entre outros, utilizam esse tipo de microprocessadores ARM, tá? São utilizados hoje nas arquiteturas de CPU 32 e 64 bits. Aqui, então, eu tenho um modelo do microprocessadores, utilizando aí na Apple, que é chamada aí o A5. Então, uma das vantagens disso aí, eu tenho a questão de velocidades. É um dos grandes atrativos dos microprocessadores da ARM. Muitas aplicações podem necessitar ou beneficiar da velocidade extra obtida pela migração da CPU entre 8 e 16 bits para a plataforma ARM. Custo reduzido. Essa arquitetura utiliza principalmente a família ARM7. Ela consolidou-se e amorteceu-se ao longo desses anos. O seu custo de licenciamento reduziu bastante e, ao mesmo tempo, abaixa a complexidade de implementação da CPU, permitindo utilizar processos de fabricações mais baratos, e também contribuiu para a redução de geralmente, custos. A parte também de demandas elevadas para aplicações. Hoje, muitas aplicações acabam tornando tão complexas que obriga o programador a utilizar várias técnicas para comprimir o código na memória dentro de um microcontrolador de 8 ou 16 bits. Já na arquitetura ARM, há um espaço de gerenciamento chamado linear, onde ela pode ocupar e utilizar até 4 GB de capacidade de armazenamento. O projetista também possui uma disposição de chip com capacidade de memória flash interna entre 8 KB, chegando até 1 MB. Existem também diversos tipos de microprocessadores ARM, permitindo endereçamento de memória externa, tanto da flash ou RAM, atenuando seus limites de memória imposta por causa da arquitetura de 8 ou 16 bits. Próximo é a facilidade de migração.
nos tempos atuais, a grande maioria dos projetos escritos em C ou o uso dessa linguagem também facilita o desenvolvimento de aplicações, facilita também a parte de migração da arquitetura para outra. O sistema operacional também possui internamente estruturas de gerenciamento de memória, a MMU, a MPU, que é chamada de Memória Managed Units, ou a MMU, que é Memória Protected Units, ou Unidade de Gerenciamento de Memória, ou Unidade de Proteção de Memória. Esses dispositivos da ARM são ideais para sistemas embarcados, como sistemas operacionais Linux, Android e Windows. Em um projeto eletrônico, sistemas controlados por um microcontrolador, podemos contar também com a arquitetura de hardware minimalista, no qual os controladores necessitam não somente de uma fonte confiável de alimentação, também de uma base de clock que pode ser externa por meio de um oscilador, ou interno, onde todos os componentes adicionais de um circuito dependem unicamente ou exclusivamente de um periférico externo. Já em um projeto de hardware para um sistema embarcado de microcontrolador, deve-se considerar que o processador em si pode não possuir internamente todos os componentes, mas é necessário para que seu funcionamento seja correto, ele precisa de memória RAM, flash, conversores e periféricos de comunicações. Para esse tipo de sistema, o projeto de hardware ele tende a ser mais complexo e, consequentemente, com maior valor agregado na sua utilização. Pessoal, até aqui estão entendendo? Tranquilo? Posso avançar? Tranquilo. O outro fator também muito relevante e diz respeito à complexidade do projeto em si é o qual componente que devemos trabalhar em alta frequência, como memória RAM externa, por exemplo. Ela deve ser posicionada estrategicamente e o seu roteamento de barramento de comunicações que interligam ao microprocessador. E aí deve ser minuciosamente calculado o seu projeto para que evite falhas como ruídos ou por conduções por meio de emissão, tá? Então, um dos fatores que vocês têm que ter aí quando trabalha com um sistema embarcado, que a gente tem que ter cuidados, é quais tipos de componentes serão trabalhados, qual é a frequência que vai ser utilizada, e através dessa aí eu tenho que saber que tipo de memória, se vai ser externa ou interna, e ter uma estratégia, que tipo de roteamento de barramento será utilizado para comunicar com os periféricos, com os hardware e através do microprocessador, e como será feito esse cálculo e o projeto dele, para que ele possa aí evitar, então, as falhas, como ruído, a condução ou emissão, tá? Uma grande parcela também desses sistemas, eles possuem homologações que garantem aí que os mesmos possam operar com condições adversas relativas a ruídos eletromagnéticos, como falhas de alimentações, né? A gente pode ter oscilações aí de energia, falhas de amplitude de temperatura, então a gente pode ter momento de temperatura alta ou baixa, a redução de custo para a empresa e também desenvolver alguns sistemas embarcados de microprocessadores, tá? Conforme a figura que a gente vai ver, a gente vai mostrar um modelo de Raspberry Pi 3. O Raspberry, ele possui os seguintes componentes. Ele tem um microprocessador Broadcom, chamado BCM2837, que é o modelo dele. Ele tem um microcontrolador da ARM Cortex A53, sua arquitetura de 64 bits. O microprocessador possui 4 núcleos de microprocessadores. Sua frequência pode chegar aí até 1.2 GHz de frequência. Capacidade de memória interna, quer dizer, 1 GB. Possui 4 portas USB na versão 2, uma porta de LAN, saída de áudio com 4 polos. Ele possui também uma porta para câmera
CSI, que é a câmera Serial Interface, e saída para HDMI. Esse modelo é um dos modelos está sendo mais utilizado hoje em dia, pela quantidade de componentes que pode ser utilizado dentro dele e custo também. O Raspberry está sendo um dos que está aí vindo para substituir o Arduino nessas questões de componentes e também questões de recursos, tá? Além daqueles recursos que a gente falou, ele possui também entrada USB de micro para alimentação, saída para display, nesse caso DSI, que é o Display Serial Interface. Ele possui também uma entrada de cartão de memória SD, Wi-Fi e Bluetooth embarcados, e tem lá 40 pinos para entrada e saída de extensões. Aí a gente tem um modelo do Raspberry. Hoje está sendo utilizado também em computadores, questão de custo e preço. Você já tem praticamente quase todos os componentes que precisa trabalhar em uma pequena placa. E aí vem também questão de preço, né? O custo dele é muito barato. Então fica aí uma dica para vocês, se vocês tiverem interesse de conhecer e aprofundar mais sobre esse sistema aqui. Acho interessante vocês darem uma pesquisada e aprofundar. É um dos componentes mais utilizados também hoje no mercado. Continuando aí sobre o sistema embarcado, a gente vai falar agora de sistemas operacionais. Então, hoje, um sistema operacional, por mais complexo que ele possa parecer, ele tem um conjunto de rotinas que deve ser executado pelo processador, de forma semelhante que é programado pelos usuários. Sua principal função é controlar o funcionamento de uma unidade computacional, gerenciar a utilização e compartilhamento dos seus recursos, e como processador, memória e dispositivo de entrada e saída, tá? Então, se perguntar para vocês o que é um sistema operacional, ele é um conjunto de rotinas que deve ser executado por processadores, que é aí executado através de solicitações pelo usuário. Ele tem a função de controlar o funcionamento da unidade computacional, gerenciar e compartilhar seus diversos recursos, tanto de processadores, memórias e dispositivos de entrada e saída. Sem um sistema operacional, um usuário ele não consegue interagir com o computador e deveria conhecer e aprofundar seus diversos detalhes sobre como hardwares e equipamentos, e que irá também tornar o seu trabalho lento e com grandes possibilidades também de erros. O sistema operacional ele tem como objetivo de funcionar como interface, onde vai interagir entre o sistema e o usuário e a unidade computacional, e vai tornar sua utilização simples, rápida e segura. A grande diferença de um sistema operacional e aplicações convencionais é a maneira como as suas rotinas são executadas em funções de tempo. Um sistema operacional ele não é executado de forma linear, como na maioria das aplicações, como início, meio e fim. Suas rotinas são executadas concorrentemente em funções de eventos assíncronos, ou seja, o evento que pode ocorrer de qualquer momento, tá? Conforme Machado 2013. Tranquilo até aqui? Posso prosseguir? Não responderam, então significa que está ok. Então, aqui eu tenho uma visão de um sistema operacional. Então, inicia através do hardware. Tem um sistema operacional comunicando com o software usuário e vice-versa. O usuário comunica com o software, o sistema operacional comunica com o software e envia essas informações para o hardware. Então, para um sistema embarcado, o sistema operacional desempenha então, um papel semelhante àquele que utiliza um computador pessoal. Ele gerencia os seus recursos do sistema e controla o acesso ao hardware via funções de acesso específico.
Da mesma maneira, os sistemas operacionais embarcados ele coordenam aí as aplicações do usuário, que são executadas através de concorrente de multikins, ou multitaskings, que é multitarefas, em que essa parcela de execuções de cada rotina é ditada por regras de prioridades. Podemos também classificar os sistemas operacionais em dois grupos: o sistema operacional genérico e o sistema operacional tempo real. O sistema operacional genérico são aqueles que o próprio nome do sistema operacional controla uma parcela de execução e dá prioridade às tarefas que serão executadas. E ele dispõe também um pouco ou nenhum acesso ao usuário para o controle de priorização e tempo de execução. Tá? Se cair na prova, significa sistema operacional genérico, aquele que controla uma pequena parcela de execuções e dá prioridade às tarefas que serão executadas pelos usuários, tá? Sistema operacional embarcado, genérico, são aqueles que utilizam, por exemplo, o sistema operacional Linux, que pode ser encontrado tanto em roteadores, aparelhos de TV e centrais multimídias. Windows SE, ele utiliza também dispositivos com interface gráfica, como indústrias, aparelhos de GPS e palm-tops, e o Android como smartphone, tablets e smart TVs. E existe também o sistema operacional de tempo real. O sistema operacional de tempo real possui maior rigidez quando o controle de execução das rotinas de software e tem a responsabilidade do desenvolvedor definir quais parâmetros e quais rotinas que será executado e quais ele vai dar prioridade nessa execução, seu tempo de execução e o que será parado, e através dele garantir a quantidade de memória que será reservada para execuções dessas rotinas de software. Muitos sistemas operacionais multistage disponibilizam atualmente descrito como tempo real. Esses sistemas operacionais fornecem funcionalidades adicionais que permitem aplicações que normalmente interagem diretamente com a arquitetura de microprocessador, que manipula interrupções e também aciona alguns periféricos. E faz, sem o próprio sistema operacional, interferir ou bloquear qualquer tipo de operações. Existem sistemas operacionais genéricos que impediram que os usuários acessem a tais recursos, e alguns cuidados excessivamente zelosos que impedem também muitos desses sistemas operacionais sejam utilizados em aplicações específicas, como controle de industrial. Uma dúvida, galera? Posso prosseguir? Pode continuar. Pode. Está entendendo? Dúvidas? Lógico. Tem dúvidas? Não. Então vamos lá, então. Uma das características também do sistema operacional de tempo real é que o seu tempo de resposta é pré-definido e a estímulos externos. Se um periférico gerar uma interrupções, o sistema de tempo real vai reconhecer e começar a servi-lo dentro do seu tempo máximo definido. Tais tempos de resposta eles variam de um sistema para sistema, mas o seu tempo máximo especificado é sempre aquele tido como um pior caso e não deve ser ultrapassado, mesmo quando um sistema se deve encontrar ou está sobrecarregado. Tá? Hertz, segundo Hertz, 2003. Aqui as diferenças entre microcontroladores e microprocessador. Os microprocessadores, eles possuem CPU que opera sozinho, RAM, flash, dispositivo de entrada e saída, temporizadores que são separados do chip. Já o microcontrolador, ele possui lá CPU, RAM, flash, entrada e dispositivo de entrada e saída. Os temporizadores estão todos em um único chip. Todos estão separados. A microprocessador projetista pode decidir qual a quantidade de memória RAM, flash e dispositivo de entrada e saída
via inscrição externa através do chip, já que a quantidade é fixa de memória de entrada, memória e os dispositivos de entrada e saída. Ele possui alto custo, feito para aplicações com baixo custo, tem um propósito geral, esse tem um propósito específico, ele possui um alto poder de processamento, esse possui baixo, trabalha com arquitetura de 32 a 64 bits e esse 8 a 16. Seu microprocessador é a CPU, já que o microcontrolador ele possui CPU e periféricos de memória tudo junto, dentro do microcontrolador. Tranquilo até aqui? Tranquilo, Tranquilo, professor. tranquilo. Então aqui a gente tem uma pesquisa sobre o modelo da placa de sistemas de microcontroladores, utilizando aí o Raspberry Pi 3. Então, o Raspberry possui um processador Broadcom, 1.2 GHz, trabalhando com arquitetura de 64 bits, com 4 núcleos de processamento, quad-core, tá? Trabalha com memória RAM SDRAM, chegando a frequência de 400 MHz, Wi-Fi e Bluetooth, possui aí o GPU de 40 pins, adaptador de micro cartão de memória, que é o SD, tem uma GPU, 4 portas USB 2, uma para LAN, saída de áudio e saída de vídeo, utilizando a CSI, DSI e HDMI. É um modelo de um componente. Esse aqui é chamado Backbone, que é o Back Wireless. Ele possui um processador de octosistema, 1 GB de RAM, usando a arquitetura de microprocessador ARMS, Cortex A8. Sua memória é 512, chegando a DR3, modelo DR3 RAM. Possui armazenamento de 4 GB, arquitetura de 8 bits. Tem uma placa aceleradora de 3D. Tem Wi-Fi, Bluetooth, conector de HDMI e porta USB. E 2 GPU de 46 pinos. Aqui eu tenho uma GPU. Aqui também tem uma GPU de 46 pinos. Porta USB. Conexão de fontes. Então, dentro dos sistemas operacionais embarcados, o Linux é uma versão customizada do Linux, mantendo seu kernel adequado para serviço, para as limitações de um hardware para o sistema embarcado, e muitos produtos de telecomunicações e projetos de interface gráfica utilizam o Linux embarcado. O Android é baseado também em projeto Linux, é o mais utilizado para smartphone e tablets, possui vários recursos de interface amigável para o usuário final e possui também drives prontos para produtos mobiles, como GPS, displays através de sensível toque, câmeras e entre outros recursos. O FreeTOS é um sistema operacional de tempo real mais utilizado atualmente. Ele é um sistema aberto e gratuito, tem capacidade de gerenciar centenas de tarefas simultâneas e é customizado para operar com os principais microprocessadores do mercado. Atividades. Tira uma foto aí, que eu vou avançar ele. Então, a primeira atividade aí. Para vocês responderem. Então, a gente tem a primeira pergunta. Posso avançar, pessoal? Pode. Continuando a pergunta.
Pode passar. E a resposta, vocês vão responder seção 3.1, então coloca lá, vai colocar assim para mim, ó. Unidade 3, seção 3.1, questão número 1, aí a letra. Questão número 2, a letra. Questão número 3 e a letra. Não esqueça de colocar como assunto COP 2, tá? Para me saber que é computação 2. Posso avançar? Beleza, o senhor quer no e-mail isso daí? Aí vocês mandam no meu Pode e-mail. avançar. Pode passar. Pode passar. Pode passar, eu tô tirando print e eu mando no grupo aqui. Tá. Pode passar.